E aí, mais uma análise hoje? Hoje vamos falar sobre VGIP11, então vamos dar uma analisadinha em como é que tá o fundo. Aqui no relatório do mês de novembro dele, é um fundo com 50 CRIs diferentes, que totalizam mais de R$ 1 bilhão investidos. E aí, comentando um pouco mais das movimentações do mês de novembro, foram 12 milhões investidos em operações já existentes na carteira, não tem muito o que comentar sobre elas. E aí teve a amortização de 4 milhões também, valor irrelevante para um fundo de 1 bi. 4 milhões é nada, né? Mas teve a amortização de quase 2 milhões do Cash.me 31, que é a primeira ou a segunda maior exposição do fundo, e 750 mil do CRI da Mabu, né? Então, assim, amortizações irrelevantes, mas realmente comentar com vocês sobre essa alteração. E aí, assim, a coisa mais importante aqui é da qualidade de crédito da carteira, né? Porque hoje o fundo ele é um medium risk, então ele corre um risco moderado, ele fica no meio entre o high yield e o high grade, né? Então ele não é nem de tão ótima qualidade, nem de tão ótimo pagamento, ele fica no meio justamente para equilibrar esse risco-retorno, mas, de toda forma, o CRI Manhattan, ele acabou, não pagou nenhum valor referente a outubro, e também agora se mostrou não ser um problema passageiro, porque se repetiu no mês de novembro, né? E aí sempre tem aquela de, não, mas vai recuperar, provavelmente o CRI vai pegar algum instrumento para poder fazer uma reorganização financeira, né? Reequilibrar o fluxo de caixa, enfim, porque a garantia dele é bem alta, tá? Embora não seja das melhores, assim, muita gente, não, tem garantia e tal, e todo mundo fica seguro porque, tem umas garantias lá. De toda forma, tem que analisar muito bem essas garantias, né? Porque pra Manhattan aqui não pagar, tem alguma coisa que ela não, parece que não tá tão com medo de perder essas garantias, né? Então tem que ficar sempre atento em relação a isso, mas provavelmente não vai ser, né? É provável que não vai ser nenhuma dor de cabeça maior do que já está sendo no atual cenário de ela não pagar, né? Mas a gente vai ver como é que essa história vai se desenrolar. De toda forma, é interessante considerar isso daqui como uma inadimplência e até mesmo como um possível calote, ou seja, uma perda de 2% do patrimônio, até pelo fundo ser medium risk, não um high grade, né? Então, eu já colocaria minha expectativa no pior cenário, que seria do fundo realmente perder esses 2% aqui do patrimônio, até porque, assim, o resto das operações seguem adimplentes, mas até porque o fundo é um medium risk, e eu, pessoalmente, nunca gostei da gestão da Valora, tá? Desde 2021, 2022, que eu peguei os fundos da Valora ali e realmente não gosto, tá? Nem do VGIR, do VGIP, nenhum fundo da Valora, a gestora não me agrada nem um pouco. Então o fato dela ter tomado um calote aqui, ter tomado um calote lá, ter tomado... Em todos os fundos dela tem um calote aparecendo aí, demonstra que a gestão... Claro que muitas vezes não é um erro intrínseco da gestão, mas acontece muitas vezes com a mesma gestão e claramente acontece nos fundos da gestora, você claramente associa uma coisa com a outra e não que ela não tenha, né, que ela realmente não tenha feito uma boa análise de crédito ali. E aí também tem a questão dos fatos subsequentes aí do mês de dezembro, foram 4 milhões investidos, aí IPCA mais 9% quase, mas enfim, não muda muito não. E aí as maiores posições realmente é o Tecnisa, e aí o Cash.me 31, que é a segunda maior posição, e a RV Ipiranga, né? E aí como é que funcionam essas maiores operações aqui do fundo, tá? São todos CRIs aqui, o 1 e 2, né, que são residenciais, ou seja, o residencial sempre é um risco maior e um retorno maior também, e pulverizado, que também é nada mais do que um para pessoas físicas, né, um empréstimo para que indiretamente o lastro é pessoas físicas, né, o pagamento de pessoas físicas para Cash.me, e aí pulveriza isso entre milhões, né, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, e acaba ficando um CRI pulverizado com milhões de devedores, mas de toda forma são pessoas físicas, né. Então, assim, são riscos mais altos, né, nas maiores operações, e aí a parte do fundo vai equilibrando, né, esse high grade com esse high yield durante os fundos, mas as maiores exposições estão mais pro high yield do que pro high grade, né, e aí ele vai equilibrando depois, colocando mais shoppings e logísticos aqui para baixo, tá? Então, exposições menores, né? E aí, assim, cara, só isso daqui só essas operações aqui já dão, só essas das 5 maiores, 4 são residenciais e pulverizados, né? Ou seja, mais arriscados, e aí já dá mais de 20% do patrimônio nas 4 das 5 maiores posições, né? Então é importante a gente sempre ressaltar sobre isso. E aí, hoje, o yield médio dele aí vai estar em torno aqui de... que eles não mostram, né? Mas vai estar em torno aí, média de 9%. E aí a gente está falando de uma duration também, que não é muito alta, né? Até porque os vencimentos são rápidos, né? Relativamente rápidos, então a duration dela, do fundo, acaba não sendo tão alta nem tão baixa, né? Fica tranquila também. E aí aqui a carteira dele, a maior parte residencial, shopping pulverizado, então equilibra um pouco, né? Do medium risk aí do medium risk, né? Do high grade com high yield, mas enfim. Aí a carteira dele, IPCA, né? Então aqui os CRIs são
pagam IPCA, e aí 60% paga só as variações positivas do IPCA, ou seja, se vier um IPCA negativo, não conta. Aí tem o IPCA, que se vier negativo também, o fundo também não paga, ele tira do saldo que ele pagaria de principal ali, de amortização, enfim. E aqui, e de juros também, de toda forma, né? E aí tem o IPCA, e aí 32% dos CRIs da carteira do fundo paga IPCA só a variação positiva, ou seja, quando tem um mês negativo, não vai tirar do fundo, mas quando tiver um mês positivo, você vai compensar isso, né? Então é interessante comentar sobre isso. Isso muda pouquíssima coisa aqui na prática, mas é interessante comentar sobre isso, ter essa informação aí é legal. Aí a carteira dele, que paga na MTM quase 10%, né? Então IPCA mais 10%, já mostrando que tá mais pro high yield, tá caindo pro lado do high yield, ou seja, mais risco do que do high grade, ou seja, mais qualidade. E aí a carteira dele, você comprando com um descontozinho que tá hoje de 10%, que inclusive pra mim tá um desconto que não tá tão proporcional assim, se você pegar outros fundos do mercado, tá? Então eu pessoalmente não compraria o fundo por vários motivos, eu não gosto da gestão, enfim, não gosto do fundo, mas também por conta de que ele é um fundo que não está tão barato assim, né? Está até que relativamente caro, né? Se você pegar as outras médias. E aí, assim, hoje o fundo seria a mesma coisa que comprar como ele já paga IPCA mais 10 só na MTM, com esse desconto aí seria IPCA mais 11, menos taxa de gestão, IPCA mais 10 líquido, né? Então é interessante comentar sobre isso de toda forma. E aí, quando a gente vai para as maiores posições do fundo, né? A gente tem a Cashmere, que tem algumas garantias aí, enfim, como tem a fiança da Cirela, enfim, como tem a fiança da Cirela, que é a incorporadora, aí junta com a Cashmere, que é a financiadora, enfim, você acaba tendo uma operação um pouco mais sólida, mas de toda forma não deixa de ser para pessoas físicas, a linha final não deixa de ser pessoas físicas, então o risco também acaba sendo um pouquinho mais alto, mas assim, garantias ok, né? E aí a gente também tem o Griman Ratas, que aí sempre tem a garantia, não, tem alienação fiduciária, não, tem cessão fiduciária, mas no fim do dia, né, quando não dá para pagar, não dá para pagar, e a garantia pode ser o que seja, muito provavelmente não vai ser uma razão de garantia, né? Então, assim, a cada 100 reais emprestados eu tenho 237 em garantia, que é o que ele diz aqui. Muito provavelmente, talvez não seja isso, porque para a Manhattan não pagar, ela poderia muito bem executar essa garantia para ela mesma e pagar, mas, né, para ela não fazer isso, acaba que muitas vezes esse 237 aqui não é um 237, é um cento e poucos, né? Então, é interessante a gente comentar sobre isso de toda forma. E aí, sobre a maior exposição, que é a Tecnisa, IPCA mais 7, então já é uma operação um pouquinho mais tranquila por ser da Tecnisa, só que um ponto que eu não gosto muito é justamente o fato de não ter garantias reais. Ah, não, mas tem rating. Tá, mas não tem garantias reais. Se não pagar, não pagou. E aí você fica ali olhando pro céu, né, olhando pro teto. Mas sobre o VGP11 é isso, tô gravando aqui do hotel, então acaba que é uma análise um pouquinho mais rápida, uns 8 minutos aí, mas de toda forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo, já se inscreve no canal, porque sempre tem vídeo todos os dias aqui, já deixa teu like nesse vídeo também, qualquer dúvida pode deixar nos comentários, é isso, é nóis e